Em reunião com o ministro Fernando Haddad, bancos manifestaram a preocupação sobre um possível aumento da carga tributária sobre o setor. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, ainda não há medidas oficiais da área econômica, mas o que se sabe é que o novo governo planeja pacotes que passam por medidas de reoneração. Uma das possibilidades em discussão é focar, por exemplo, na cobrança do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, esteve hoje cedo com o ministro da Fazenda. Primeira visita que faço como presidente da FEBRABAN, ele está há 3 dias no cargo, e foi uma visita para passar a ele um panorama do mercado de crédito e da conjuntura econômica. Fernando Haddad tem encontro hoje também com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Será a primeira agenda oficial dos dois. Haddad já se encontrou com a direção da Caixa Econômica Federal e ontem com a nova equipe de governo. Vale ressaltar que, assim como os demais ministérios, a Fazenda também trabalha num plano de ações. O presidente Lula promete um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Só que para isso são necessários recursos e é isso que está sendo buscado. Hoje foi dia também de arrumar a casa. Como mudaram os nomes dos ministérios, lá na Fazenda foi dia de substituição. Os funcionários passaram amanhã separando as novas letras. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, girando os nossos comentaristas, começando pelo Diogo Schelp. Diogo, a discussão sobre a reforma tributária, mas também há uma discussão de que essa reforma possa aumentar a carga tributária do país e os bancos estão preocupados. Exatamente. Olha, desde que foi aprovada a PEC da transição, ou PEC da gastança no ano passado, ficou claro, e com várias sinalizações do governo eleito, de que uma das saídas, digamos assim, para alcançar um certo equilíbrio fiscal, dado que essa PEC levaria justamente ao aumento dos gastos, era realmente aumento de impostos. E quem analisa os artigos que Fernando Haddad escreveu ao longo de quase 2 anos na Folha de São Paulo, vai perceber que essa realmente é a opinião dele, inclusive do ponto de vista da economia. E especificamente em relação aos bancos, há um artigo de outubro de 2020 que Haddad escreveu, em que ele critica duramente os bancos, fala em especulação, chama a FEBRABAN de casa de lobby, basicamente, e que expolia, né, empreendedores e consumidores. Então, não é, obviamente, um artigo muito lisonjeiro para a FEBRABAN, e se os empresários, né, os banqueiros olharem para esse passado, para essas opiniões expressadas por Haddad naquele momento, obviamente que eles terão preocupação com o que virá pela frente. Mas Haddad, obviamente, não é o dono, digamos assim, da política econômica, apesar de ser ministro da Fazenda. A orientação será dada pelo presidente Lula e faz sentido a FEBRABAN querer explicações mais detalhadas sobre o que vem pela frente. Essas explicações devem vir, Zé, em um minutinho, por favor. Quem se preocupa principalmente com o aumento dos tributos é quem trabalha, quem emprega, quem contribui? Pois é, Adriana, olha, não há nada mais covarde no mundo do que o capital. No menor sinal de dúvida e de risco, ele foge. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Conversei com integrantes do Banco Central que demonstraram uma confusão no mercado, né? E essa história da reforma tributária, eu já apurei que é prioridade no atual governo. Haverá uma reforma tributária, sim. E o mercado e os empresários, que não são a mesma coisa, admitem uma reforma tributária que possa até aumentar a tributação. Eles estão torcendo pela simplificação que é essa loucura da legislação tributária no Brasil.